Adriana, se você puder já abrir aí a Bíblia em Ruth. Fala, mas nós vamos ler Ruth? Não, é Apocalipse. Só que vocês vão entender daqui a pouco por quê, tá? Então já deixa a Bíblia aberta no livro de Ruth, no Velho Testamento. Legal. Pronto, a Carlinha chegando. Eliane Molinari, Carla. Carla, boa noite. Carlinha está lá deitadinha na caminha dela. Microfone está desligado, Carla. Eliane, boa noite. Seja bem-vinda. Está ali também tranquilinha no sofá. Oi, boa noite, Jackson, querido. Eu tô com a Bíblia, com o caderno, só que eu fico recostada aqui na cama, tá? Fica tranquilinha, tá? Hoje vai ser uma benção. Hoje eu vim aqui, hoje eu tô turbinado. Eu tive que trazer uma mulher, porque é muita mulher, né? Eu me senti pressionado. Eu falei para a Jorge. Tudo bem, Carla? Tudo bem, tudo tranquilo, meu. Graças a Deus. Amém. E vocês, tudo bem, né? Tudo bem, tudo na paz do Senhor Jesus. Amém. E no caso, aí em Balneário tá muito sol, tá calor, tá gostoso? Sol gostoso, fez assim uma carinha de que ia chover, mas não choveu, mas tá bem gostoso, tem sol. Ah, que bom, legal. Deixa eu só alinhar aqui, a sua é a Almeida Revista e Corrigida? Revista atualizada. Atualizada, tá, vou usar essa aqui porque é melhor. Mesmo. Tá, eu vou deixar aqui, eu comentei aqui, pode abrir no livro de Ruth, que hoje nós vamos estudar Apocalipse 5 e entender Apocalipse 5 à luz do livro de Ruth, tá bom? Tá bom. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir aqui também. Prontinho. Está apertado aqui. Acho que dá para vocês lerem a tela principal que está sendo compartilhada. Ela está grande na tela de vocês, Adriana, Georgia. Tá ótimo. grande. Hoje a gente está fazendo muita inovação. Eu estou um pouquinho nervoso, vocês perceberam. Porque eu quero compartilhar a tela com textos e coisas. E também nós dois, eu e a Dailma aqui, para poder falar com vocês. Tá bom? A Dailma permite que vocês possam chamar ela, tá, de Pingo. Eu já sei, eu chamo ela de Pingo. A Carla já sabe, né? Agora, Georgia, você precisa falar a Dailma. Não, a Dailma é um nome meio pesado, forte, né? Dá medo. A Dailma. Pingo, tá? Então, estou muito feliz de estar com a minha digníssima aqui, com vocês. Hoje vai ser uma bênção. Nós vamos orar e vamos começar o estudo dessa noite com a proteção do Espírito Santo e a iluminação dele para a gente entender, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Eu peço, por favor, Georgia, para você orar por nós. Oro. Querido amado Deus, obrigada por este dia, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo agora possa estar abrindo a nossa mente, principalmente os nossos corações, para entendermos o que será que vai acontecer neste mundo e o que o Senhor possa estar sempre conosco. Amém. Esteja conosco neste estudo, abençoe o Jackson, a Pingo, que estará passando para nós todo o seu conhecimento, que o Teu Espírito Santo possa estar com ele, os guiando e abençoando. Em nome de Jesus, amém. Amém. Com vocês agora, Pingo. Oi, gente, boa noite. Para quem não falei, é difícil, né, quando a gente entra assim num grupo onde já está caminhando com alguém e as pessoas já se acostumaram, né? As pessoas já se acostumaram aqui com o Jackson, mas eu vou falar um pouquinho aqui hoje, né? A gente vai começar contando uma história. A Bíblia tem muitas histórias, né? Quem é que conhece a história de Ruth? Ah, legal. Então, assim, para quem não conhece, eu vou dar uma resumidona e também, né, convido vocês a lerem depois o livro todo, porque é um livro pequeno, só tem 4 capítulos, mas é muito interessante e, como tudo na Bíblia, tem um objetivo, né? Nenhuma história na Bíblia está ali à toa. A gente vai ver conexões na Bíblia toda, ela é um grande quebra-cabeça, eu falo, né? Que você vai juntando peças sempre.
E o livro de Ruth tem uma história, mas ela tem uma aplicação que é escatológica. Bom, a gente vai começar a contar a história do livro de Ruth. Vocês fiquem com o livro aberto, alguns textos pequenos só que a gente vai ler, tá? Vou tentar dar uma resumidona. Bom, existia lá em Belém um homem, se chamava Elimeleque, tá aí no comecinho, né? Elimeleque, e ele se casou com Noemi. Não precisa por ainda, quando for o texto, né? Elimeleque se casou com a Noemi, e aí estava tendo fome em Belém, um período difícil de fome. E aí eles saíram e foram embora para uma outra terra, que se chamava a terra de Moabe. Noemi e Elimeleque, eles tinham 2 filhos quando eles foram embora, que se chamavam Malom e Quilion, tá? Parece nome de gêmeos, né? Malom e Quilion. E aí, então, aquela família saiu dali e foi habitar em Moabe. Só que aconteceu ali uma tragédia. Quando eles chegaram ali em Moabe, Elimeleque morreu. A Bíblia não fala de que forma, Elimeleque morreu. Então, Noemi ficou viúva com os 2 filhos. Os 2 filhos se casaram com mulheres dali daquelas terras, mulheres moabitas, e ficaram habitando ali. Ficaram uns 10 anos ali. Só que depois desse período, mais ou menos, também outra tragédia. Os 2 também morreram, Malom e Quilion. E ali ficou, então, a Noemi, que já era viúva, e agora mais 2 viúvas que eram as noras dela, que era Orfa e Ruth. Ficaram as 3 mulheres. Lembrando que, naquela época, a mulher que ficasse viúva, ela era condenada. Como que condenada? Porque não tinha ninguém para sustentar. Hoje em dia, as mulheres trabalham, conseguem ter suas coisas. Naquela época, elas eram totalmente dependentes. Então, se elas não tinham um filho, um marido, alguém que sustentasse, elas viravam praticamente mendigas, né? Elas não tinham nenhum meio. E aí ficam as 3 sem saber o que fazer. E aí Noemi fala para elas: vocês vão embora para a casa de vocês, para os parentes, voltam lá para os parentes de vocês, para os pais, né? E eu vou peregrinar. E aí Orfa volta então para a casa dos pais, e Ruth, que era outra nora, fala assim: não, Noemi, eu não vou te deixar sozinha. Aonde você for, eu vou com você. A sua fé vai ser a minha fé, o teu Deus é o meu Deus. Aonde, se você for dormir na rua, eu vou lá dormir na rua com você, eu vou estar do seu lado. E Ruth foi muito fiel com ela. Essa história é muito conhecida até aí, né? Mas como que foi, então? Elas foram... a Noemi, então, fala assim: bom, Ruth, então vamos fazer o seguinte. Tem um parente de Elimeleque, né, do meu marido falecido, um parente dele... que se chama Boaz, e nós vamos atrás dele. Nós vamos atrás desse parente, ficar lá perto, porque existia uma lei que era uma lei do levirato, que a gente vai ler essa lei lá em Levíticos. Guarda Ruth aí, que a gente já volta. Em Levítico, capítulo 25, verso 25. Como é que funcionava essa lei? Aqui já na mão. Pode ler para a gente? Vou ler, então. Levítico, no Velho Testamento, capítulo 25, verso 25. Se teu irmão se tornar pobre e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Como que funcionava essa lei? Tá? Não vou ler toda a lei aqui, mas eu vou explicar. Então, assim, se alguém perdesse suas terras, ficou pobre, teve que vender tudo, existia uma lei de que um parente próximo poderia ir lá e ele teria direito, mesmo que o cara não estivesse vendendo a terra, ele tinha direito de comprar aquela terra, porque aquela terra pertencia à família dele antes. Então, ele tinha direito de ir lá e comprar essa terra, ele resgatava os bens da família, ele era um resgatador da família. Ou, vamos supor, nesse caso, uma mulher ficou viúva e perdeu tudo. O parente mais próximo seria responsável por resgatar os bens para devolver para essa mulher. Só que não era só isso. Um resgatador, ele também teria que se casar com essa mulher. Um resgatador, ele teria que resgatar ela, porque uma mulher solteira naquela época, ela era, né, fadada
a ficar na rua. Então, ele resgatava, ele tomava essa mulher por casamento e dava uma vida para ela. Então, por exemplo, tinham 2 irmãos, e um era casado e o outro não, e esse que era casado morria, o outro irmão era obrigado a casar com a cunhada. Isso era uma lei, tá? A gente vai ver isso também em Jeremias. Jeremias, no capítulo 32. Jeremias 32. Jeremias 32, verso 10 e 11. Jeremias 32, verso 10 e 11. Pode ler? Pode ler. Eu vou lendo aqui para adiantar para a gente, tá? Porque normalmente pede aí, mas eu vou para rapidinho, porque aí vocês vão ler Apocalipse bastante. Isso. Jeremias 32, verso 10 e 11. Assinei a escritura e a selei. Chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada conforme a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Tá, então aqui, olha, aqui era, no caso, alguém resgatando uma terra, e ele assina uma escritura. Quando existia esse resgate, a pessoa assinava a escritura, era um rolinho. Esse rolo era selado com um selo. O que era o selo? O selo era derretido uma espécie de cera, né? E ficava ali o anel, o brasão da família, que estava ali. E esse selo só poderia ser aberto, né? Pelo dono que comprasse, que resgatasse aquela terra, que poderia abrir aquele selo e pegar a escritura de volta, pegar a terra de volta. Voltando, então, lá para Ruth, para a história de Ruth, então eles vão para essas terras onde tinha Boaz, e Boaz, primeiro Ruth chega ali, vai apanhar espigas ali, e Boaz chega no campo, vê aquela mulher nova, não sabe quem é, e aí aquela mulher, ele fala, quem que é essa daí? Ah, essa daí apareceu aqui, tal, tal, e aí Boaz fala para ela, você pode comer junto com os meus servos. E aí ela volta, conta para Noemi o que aconteceu, e então eu quero ler com vocês Ruth capítulo 2, no verso 20. Queria que alguém lesse aí para mim. Ruth capítulo 2, verso 20. Posso ler. O Senhor abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador de nossa família. Isso, então ela sabia que Boaz, ela falou, ele é nosso resgatador, ele tem que resgatar as terras, e aí a gente vai no capítulo 3, no verso 9, lê aí para a gente também o verso 9, capítulo 3, verso 9. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Isso, esse ato de estender a capa, geralmente queria dizer que está tomando posse, tá, daquela pessoa. E aí, Boaz... E cobrindo, né? Cobrir, guardando, guardar. vai ser sustentado agora. Isso. Boaz, aí, ele teve essa atitude, só que ele falou assim, ó, primeiro, deixa eu ver que tem mais um parente que é mais chegado de vocês, deixa eu ver se ele não vai querer tomar a Ruth como esposa e tal. Ele vai, conversa com o cara fala que não, que já tem a vida dele e tal. Boaz volta, então, e se casa com Ruth, e vai lá e restaura as terras que eram da família, que eram de Elimeleque, tá? Restaura essas terras, porque ele era o parente mais próximo que teria condições de resgatar as terras e dar uma vida digna para aquela família. No capítulo 4, verso 9, né, verso 9 e 10 está dizendo, aí a última parte da história, né, dizendo, então, que Boaz resgata, então, casando-se com Ruth e resgatando as terras. O que isso, então, tem a ver com o Apocalipse? Bom, a gente no Apocalipse, a gente acaba estudando, né, um pouco do grande conflito aí entre o bem e o mal, e a gente sabe que quando começou o grande conflito,
que foi entre Jesus e Satanás, existiu, né, existiu uma guerra que começou e que depois veio aqui para a Terra. Quando Deus cria a Terra e coloca Adão e Eva, que eles eram um casal perfeito, e a Terra feita pelas mãos de Deus, uma propriedade divina, da família divina. Vem Satanás, vem Lúcifer aqui, né, que já era Satanás, e ele, então, engana Adão e Eva. A partir do momento que Adão e Eva pecam, o que eles fizeram? Eles entregam a terra para Satanás. A terra não pertencia mais somente a Deus e nem ao ser humano, que Deus tinha dado para o ser humano. Então, a partir de agora, o príncipe deste mundo, o dono deste mundo, passa a ser Satanás. Por isso que hoje a gente fala assim, por que tem tanta coisa ruim no mundo? Por que as pessoas boas sofrem? Por que tudo é cheio de injustiça? Porque a terra hoje, a Bíblia diz que a terra jaz no maligno. A gente pode ler isso, lê aí para a gente também, 2 Coríntios 4, verso 4. 2 Coríntios. Quem encontrou aí? Isso. 2 Coríntios 4, verso 4. Alguém pode ler? Eu leio aqui. Vamos lá. 2 Coríntios 4, 4. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creram, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Isso. Então, quem que cegou as pessoas foi o Deus deste século. Quem que é o Deus deste século? Aqui não é Deus, está falando de Satanás. E aí, quando a gente vai lá em João, capítulo 12, verso 31, vai dizer que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, este mundo está entregue a Satanás a partir do momento em que o homem peca. E outro detalhe importante, se você ler a tentação de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4... Isso também. O próprio Satanás, na última tentação, na terceira, ele fala para Jesus o quê? Tudo isto me foi dado, e eu posso dar a ti, se prostrado me adorares. Quer dizer, ele já se coloca, e aqui é importante fazer essa conexão, né, Pinho? Como juridicamente falando, o possessor desse planeta. E João vai falar, este mundo jaz no maligno. Então, esse mundo precisava ser resgatado. E aí, escatologicamente, a Pingo está entrando num detalhe, olha a maravilha do Evangelho e da Palavra de Deus, para abrir a nossa mente para entender. O que é a mulher na profecia? Quem pode responder? É a igreja? É a igreja. É o povo de Deus, né? E a igreja, muito bem, Adriana. A Adriana está digitando lá, está conectada com a gente. E olha só, a igreja, a mulher é a igreja. E a mulher foi enganada. E hoje, o que está acontecendo com a mulher igreja? Está sendo enganada. Então, só para a gente entender como isso é importante, é como se o livro de Ruth, ou a história de Ruth, fosse uma espécie de parábola do passado para entendermos no presente o que está acontecendo. Como se fosse um resumo ali da história da redenção, né? De como que alguém pode perder tudo e precisa de uma terceira pessoa, um remidor, um resgatador. Porque aquela mulher, nem Noemi, nem Ruth, poderiam ter mais nada, né? Elas não tinham condições para isso. Mas, então, elas precisavam de um resgatador. Assim, nós aqui na Terra, seres humanos, a partir do momento do pecado, onde a Terra foi entregue a Satanás, precisamos de um resgatador. E como que aconteceu esse resgate? Como que aconteceu e está acontecendo, né? E vai acontecer. É o que a gente vê em Apocalipse, capítulo 5. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 5. E agora, à luz do que nós ouvimos aqui pela Pingo, por essa ilustração maravilhosa, real, bíblica, da história de Ruth, nós vamos entender com mais qualificação o que está aqui nesses 14 versículos de Apocalipse. Então, vamos ler com calma, capítulo 5, tá, de Apocalipse. Vamos ler aí primeiro o verso 1 e 2. Pode ler para a gente, Georgia.
Ok. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Olha só. Apocalipse capítulo 5 começa com uma pergunta. Quem é digno? E a gente pode ver que lá como a gente leu lá em Jeremias, né? Quando recebia uma escritura, a escritura era selada. E aqui tem alguma coisa ali, porque um livro naquela época não é um livro igual a gente tem, né? Era um rolo, igual está aparecendo aí na figura, e era selado também, só que selado aí com 7 selos. E ninguém podia abrir, né? Isso, e dá a entender que o selamento disso foi selado por quê? Para alguém que pudesse ter dignidade, e dignidade no sentido aqui de valor. Pudesse comprar, né? Resgatar. Isso, para poder quitar a dívida, aí poderia, então, tomar esse rolo. E aqui, a grande palavra aqui, diz aqui, vi também um anjo forte, ó, bradando com grande voz. No grego, megafonos, falando bem alto para todos, ou seja, ele não estava falando baixinho, ele estava falando para todos que estavam presentes. Lembra que nós estudamos no capítulo 4 que havia anjos, haviam 24 anciãos, é uma visão do trono de Deus. E quem está assentado aí? Agora eu pergunto para vocês, quem que vocês acham que está sentado nesse trono? Dá um chute aí, mas não acerta a minha canela. Jesus? Não, Deus. É o Pai. É Deus, né? Deus. Senhor, Deus o Pai. E olha só que coisa cabulosa. O Pai não pode abrir o selo. Porque o anjo forte... Mas, imagina, o Pai está sentado... Jackson, Pode falar, Carla. mas então, assim, ó, o pai não pode abrir o selo, mas pelo que eu leio e entendo assim, esse rolo que contém aí tudo isso que está selado são as nossas vidas. Sim, a vida de todo o povo de Deus, representado nos 7 selos, pela figura do que nós já estudamos nas 7 igrejas. Aí, na verdade, né, como se fosse esse rolo, a escritura da terra. A terra ela foi vendida, né, pelo preço do pecado, e está nas mãos de Satanás. Alguém teria que pagar o preço dessa escritura. Essa escritura está selada, igual a escritura lá no passado vinha selada. E só pode abrir quem puder pagar o preço. Por isso que a gente vai ver aqui que ninguém podia abrir. Pause. Né? Vamos lá. Olha só. Isso é muito fino, é sintonia fina. Tem que se concentrar, porque a gente estudou a história de Ruth até agora para entender o enredo, porque a cabeça do profeta João, quando ele está tendo a visão, Jesus está revelando para ele a Apocalipse, ele está revelando algo que o profeta compreendia juridicamente, propriedade, posse, etc. Então aí ele fala, quem é digno? Ninguém é digno. No trono está o Pai. O anjo fala com grande voz, quem é digno? Quem vai romper esses selos? Quem vai poder quitar essa dívida e pagar essa conta? Verso 3. Oi, Andréia, tá com Apocalipse 5 aí? Oi, Jackson. Gente, desculpa, mas hoje foi corrida aqui em casa. Fica tranquilinha, tá todo mundo Deu na paz. certo. A Adriana só entrou agora porque a Andréia entrou, né, Adriana? Aí tô brincando. Oi, Dri. Não, hoje tá meio tumultuado. Agora eu consegui vir pro meu quarto, que hoje eu tô assistindo no meu quarto. Vamos lá. Vamos lá. Então tá, Jackson, é Apocalipse 5, 3, né? Leia o 3, espera aí, leia o 3 e o 4. Tá. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha só, já pensou? Que situação triste, né? Você vê aqui que João, ele até chorou, né? Eu chorei, eu chorava muito. Quer dizer, o João está tendo a visão e está tendo emoções, está tendo sentimentos de pesar, de tristeza, de, poxa, mas... E por quê? Porque aquele livro precisava ser aberto, porque ali estava o destino de toda
A humanidade. Humanidade. Por quê? Porque a humanidade é um produto da Terra. A Terra havia sido usurpada. E tudo que a Terra produz é usurpado. O mundo animal, vegetal. Nós fomos feitos do produto da Terra. Nós somos barro, somos pó. Só que agora, ele que sabia que o homem, imagem e semelhança de Deus, não podia abrir, Deus, o Pai, não podia abrir, aí vem a maravilha do texto. Adriana, vou deixar para você, já que você está aí, preparada, abre o microfone, eu já ouvi sua voz, vai dar para você ler. Lê o verso 5 para a gente, Adriana. Olha que coisa bonita. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Legal, você vai ler os outros também, mas eu quero mostrar um negócio para vocês, para você ver a potência disso aqui. Só agora, alguém aparece que pode abrir. Lembra que no capítulo 4, nós vimos que no trono começou a ter uma visão e apareceu... Vamos lá para o capítulo 4, só para dar uma olhadinha. Ó, no verso 2. Imediatamente foi arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência de semelhante, uma pedra de jaspe, de sardônia, ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Você vê que aqui tem um trono e tem alguém sentado. Lá também tem alguém sentado, só que não pode abrir. Aí vai falando que ao redor do trono havia os 24 anciãos, no verso 4, e no verso 5 fala de muita coisa, som, luz, né? Raios, relâmpagos diante do trono. E aí no verso 7, lembra que eu li para vocês, eu falei na próxima aula, eu vou mostrar para vocês essas figuras, fala ali, o primeiro ser era semelhante, verso 7, a um leão, primeiro ser. O segundo semelhante ao touro, o terceiro ao homem e o quarto a uma águia voando. Ou seja, a figura de 4 seres viventes, incluindo o homem, e eles eram figurados ao redor do trono. Como eram 4, e o trono que nós estamos vendo, temos que entender que onde está o trono de Deus é o santuário celestial. Eu vou mostrar para vocês aqui como que era a construção, o tabernáculo na terra. Lembra que existia um posicionamento das tribos ao redor do arraial. Dá para ver aí na tela? Sim. Tá? Então você tem aqui no centro desse desenho, aqui, o tabernáculo, ali onde está saindo aquela fumaça, né? Representando o incenso, a oração dos santos. Aí você tem os levitas, 1, 2, 3, 4, com esses números que eles circulavam, mas você tem ao redor de todos os levitas e todo o santuário, as tribos, todas elas. 3, 6, 9, 12. O santuário estava disposto, geograficamente falando, territorialmente falando, da seguinte maneira. No número 1, era a entrada. Lembra que para entrar no santuário, está vendo aqui o santuário, para entrar eu vou ampliar um pouquinho isso aqui em outra imagem, para facilitar para nós todos aqui. Aqui, pronto. A entrada do santuário era essa primeira porta, vamos dizer assim, colorida. Está vendo aqui? Aqui era o leste. Lá na outra ponta em cima era o oeste e as duas norte e sul. Nessa primeira porta era o caminho. A segunda porta, que era o acesso aqui ao santo, era a verdade. E para entrar no Santíssimo, que você tinha acesso à arca, era a vida, tá? Então você tinha o caminho, a verdade e a vida, que é essa porta aqui. Muito bem. Então ali dentro do santo, você tinha a última porta que acessava o Santo dos Santos. Pois bem, essas 3 portas davam acesso a todo o serviço sumo sacerdotal, serviço expiatório, religioso, de remissão, para entendermos aqui, de remissão da culpa do pecado do homem. Porque até então não tinha resgate, né? Eles tinham que fazer o sacrifício ali, contando que alguém viria resgatar, né? Um parente próximo viria resgatar a terra.
Essa imagem já deu uma pista. Quem é que se tornou o nosso sumo sacerdote, né? Olha que imagem linda. Ele, que é o que a Adriana leu. Aqui apareceu, capítulo 5, no verso 5, né? O leão da tribo de Judá. Por quê? Só para fechar aqui, eu falei que ia mostrar as imagens e eu mostrei aqui, mas pulei para cá porque me emocionei aqui. Olha só. Você vai ver que na frente do tabernáculo, no número 1 aqui, qual é a primeira tribo aqui? Judá, Issacar, Zebulon. Judá ficava de frente para a entrada do tabernáculo. Judá era representado, o que está escrito aqui, ó? Tinha uma bandeirinha, um bandeirim era o leão. O bandeirim dessas 3 tribos era o leão. E a primeira tribo que vinha na frente, puxando as outras 2, que representavam o leão, era Issacar e Zebulon. A de Dan, ela tinha a águia. Tá? E Dan puxava Azer e Naftali, representando a águia. Você tinha a de Efraim, Manassés e Benjamim. A de Efraim era o boi, que puxava as outras. E a outra, o homem, era Ruben, que puxava Simeão e Gades. E por que o homem foi considerado Ruben? Foi o primeiro filho de Jacó, o primogênito. Então foi o primeiro de uma descendência da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, que veio a tribo de Israel. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso daqui, os judeus sabem muito bem o que significa essa cruz, ou esse cruzamento ao redor do tabernáculo. Olha aqui os bandeirins. Em qualquer organização judaica, hoje você encontra esses bandeirins explicados por rabinos judeus. E a ponta, o pé da cruz, ó, era Judá. A base, a sustentação, a entrada, o acesso ao Pai. Pode falar, Adriana. Ô Jacques, só para entender, assim, esses bandeirinhos, essas fotos, essas figuras aí, era da época? Existia isso? Exatamente. Não foi uma coisa que foi criada depois para tentar explicar isso, não. Não. Isso existia na época. Existia, e você pode encontrar explicações mais detalhadas sobre isso nos próprios comentários judeus da Torá, do Velho Testamento. Você tem na Mishnah judaica explicando essas coisas, tá? Então, eles tinham essas bandeirinhas, essas flâmulas, tá? Que representavam na guerra, nas batalhas, quem deveria fazer o quê, porque cada um representava alguma coisa dentro dessa grande guerra, desse grande conflito entre o bem e o mal, ok? Então, eu fecho aqui e a gente volta para cá agora para entender todo esse enredo maravilhoso de Apocalipse. Então, só para fechar aqui, ó, eu chorava muito, não sei quem abrisse, mas a Adriana leu. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Quem é esse? Venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, verso 6, vi no meio do trono dos 4 seres viventes. O que ele viu? Lê para a gente aí, Georgia. Está no capítulo 5, Leda. Oi, Leda. Bom dia para você aí na China. Bom dia. No capítulo 5 de Apocalipse estamos, tá? A Georgia vai ler para a gente o verso 6. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam os 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Olha que coisa linda. Você tem uma figura simbólica, porque é lógico, não existe nenhum animal com 7 chifres, com 7 olhos. Isso são tudo símbolos que querem dizer alguma coisa. Mas a palavra-chave que já diz tudo para a gente é que foi visto um cordeiro. Ele tinha sido morto. E Jesus diz, João Batista, antes de batizar ele, fala publicamente para todos. O que João Batista fala? Carla, abra a boca e glorifique. Seria enviado um cordeiro, que seria Jesus, né? Isso, João Batista fala, João capítulo 1, depois olha lá o verso. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por quê? Porque ele tira, porque ele paga com o próprio sangue.
ok? E aqui, olha que coisa linda, é Jesus. Agora, o que É que eu são já estou navegando nisso, eu estou imaginando o trono, estou imaginando Jesus e que vai abrir o selo da vida. Isso, que ele vai Isso. pegar a escritura, É, né? A e escritura, vai vendo, ele é que vai abrir, é, né? e ele abre, assim como ele abriu as portas, agora Sim, ele toma posse. posso. Abrindo os selos, ele toma posse. Daí eu estou imaginando meu nome lá, porque ele tem que abrir e ler. É, olha aí. Aí é o livro da vida, aí é uma outra conversa, mas para a honra e glória de Deus, todos que estão aqui nessa noite estão com seus nomes escritos. Porque o Amém. interesse, o maior interesse de Deus é superior ao nosso maior interesse em ser salvo. A Bíblia fala que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. E quem é que dá essa graça? É Cristo. Ele olha para você e para mim hoje e fala, filho, continua firme nessa verdade, não abandona as minhas palavras que são vivas, porque eu quero manter você no livro da vida. E olha só, aqui Verso 7. fala, mas peraí, eu tenho que explicar para elas o que são esses 7 chifres, o que são esses 7 olhos, ok? Que estão aqui. Lembra que nós estamos lá no batismo de Jesus, foi ouvido a voz do Pai, eis o meu filho em quem me comprazo. Foi visto o Filho, após sair das águas, Jesus na carne humana, na forma humana. E foi visto o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, pousando sobre a cabeça de Jesus e ungindo todo aquela cerimônia chamada batismo. Aqui, imagina que é uma cerimônia de posse, de retomada, de remissão de algo que, aos olhos do universo, não haveria mais direito. As testemunhas que estão ali são homens e anjos, representando seres angelicais e seres terrestres. E a divindade toda ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, os três, os únicos seres coeternos, divinos do universo, é o Pai, o Filho e o Espírito, e eles são também triunos em poder, porque são onipotentes, oniscientes e onipresentes. Naquele caso, nessa situação, quando você lê tinha 7 chifres, a palavra chifre na profecia, nós não vamos estudar muito isso, porque teríamos que ir para Daniel, mas se você olhar depois, se você pode anotar aí para ler isso depois na sua Bíblia, Daniel capítulo 8, no verso 5, no verso 21 e no verso 22, você vai verificar que chifres na profecia representa poder. Tá? Então, quando está falando 7 chifres, e toda vez que você vê a palavra 7, você vê algo que é completo, plenitude, perfeição. Então, 7 chifres são poder perfeito, poder pleno, poder total. Então, o que é isso? Onipotência. Então, aquele que é digno de abrir os céus, ele não é só um homem, ele é Deus-homem, ele é homem-Deus, ele é onipotente. Aí você vê que são, aí também, tem 7 chifres, que são 7 olhos, ele tem o poder e ele pode ver plenamente todas as coisas, entender tudo. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. A Leda, lá na China, do outro lado do oceano, em outro fuso horário, a Carla, lá em Balneário Camboriú, distante daqui de onde nós estamos aqui pertinho de Campos do Jordão, São José dos Campos, o pessoal que está em Maringá, ele consegue ver tudo. O Espírito Santo de Deus, ele sabe que está no meu coração, no teu coração, ele entende as nossas dores, como se estivesse aqui do nosso lado, que nem eu e a Pinto. Ele ouve, ele entende, ele sabe, ele resolve. Ele tem um atendimento particular e de intimidade, de interesse em nos ajudar a resolver tudo. Por quê? Porque ele é onipresente também. E quando você vê esses 7 olhos, que são 7 espíritos também, né? Os 7 espíritos, e aqui vem essa, é interessante, você vê o quê? A onipotência também é a onisciência. Isso. Ok? Que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra, quer dizer, ele conhece, sabe tudo. Nenhum sistema é tão inteligente para compreender e dar respostas como o Espírito Santo. Nós temos aqui uma tecnologia, estamos nos olhando por uma parafernália de telas, Wi-Fi, celulares e equipamentos para poder falar um com o outro aqui e tentar interagir.
Deus não precisa de nada disso. Ele já... Então, a inteligência artificial, os meios e métodos de tecnologia, toda a capacidade humana, ela é ínfima, ela é minúscula, perto do que é onipotência, onisciência, onipresença. Tá? Então, aqui figura, rapidinho, os 3 atributos únicos, que são apenas de Deus, e que o Filho também os tem, ok? Vamos ler o verso 7, então. Pode ler, Leda, para a gente? Capítulo 5 de Apocalipse, verso 7. 7 e 8, por favor, 7 e 8. Muito. Abrir a Bíblia. Ela foi pegar outra Bíblia, ela tem que sair no aplicativo, entendi. É verdade, gente. Capítulo 5. Capítulo 5, versos 7 e 8, Leda. A Leda não tem Bíblia física lá na China, gente. Nossa. Vai lá, Leda. 7 e 8, né? É. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ok, obrigado, Leda. Olha que coisa bonita. Na minha Bíblia eu leio assim, ó. E veio e tomou o livro da mão direita. A destra é a mão direita. Toda vez que se faz essa referência na Bíblia, no Velho Testamento, você vai ver que a destra, o cetro e a minha destra fiel, tem esses textos na Bíblia, está retratando um rei, um monarca, aquele que governa e que manda. E olha que coisa curiosa. O pai está sentado e está com o livro na mão, mas não pode abrir. Mas o filho vem e fala: pai, eu cumpri a missão. Aquilo que eu, o Senhor e o Espírito Santo, né, em concílio oculto, misterioso, antes da existência das criaturas, foi posto em prática. Vingou, e eu estou aqui. O meu sangue é suficiente. E ele toma da mão do pai e ele abre, como a Leda leu ali, né? Logo que tomou, verso 8, tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Quem são os quatro seres viventes, os 24 anciãos? Os 4 seres viventes são aqueles 4 animais, que na realidade é uma coreografia angelical. São todos os anjos que estavam presentes nesta reunião. E todos os homens, criaturas humanas, presentes como testemunhas desse ato. Eles fazem o quê? Eles se apresentam para louvar. Eles estão com harpas. E eles estão para reconhecer, ou seja, o valor, porque eles estão com taças de ouro. Taças de ouro. Só que Jackson, são os anjos e quem? E os 24 anciãos. Pessoas que ressuscitaram. Ah, tá, entendi. Tá, né? Já entendi. E pode estar ali também Elias, Moisés e Enoque. Tá? Então, olha, representando testemunhas humanas e testemunhas angelicais. Por quê? Porque a grande trama do mal, ela começou no céu, entre os anjos. E ela veio para a terra, contaminou os homens. E agora as testemunhas, anjos e homens, reconhecem. Né? Então, nós temos a jurista aqui, a Adriana, que é da advocacia, a Andréa também é do direito. Vocês sabem muito bem que para fazer alguma coisa dentro do direito, para ter uma sentença, um veredito, tem que ouvir e presenciar as testemunhas, tem que finalizar uma etapa do processo com testemunhas. E aqui, no caso, aconteceu exatamente isso, só que nessa visão de João, no santuário celestial, onde tem o trono do Pai, e todos agora reconhecem e que Jesus é digno de abrir e tomar, remir, né, Pingo, como foi na história de Ruth, resgatar a humanidade e todo o planeta Terra e tudo que nele há. Agora você imagina como é que Satanás está feliz pra caramba com essa conversa. Ele quer acabar com a sua vida. Ele quer destruir você. Porque ele sabe que você está estudando algo que
que é o fim dele. Queridos, você tem que entender uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. Satanás inveja a gente por alguns motivos. Primeiro motivo, Satanás e os anjos caídos nunca conheceram a morte. Nunca conheceram a morte. E eles vão morrer eternamente. Nós, seres humanos, morremos. Nós perdemos os nossos pais, os nossos avós, nós vamos morrer um dia se Jesus não voltar logo. Mas nós temos direito à vida eterna que é deles, que estão em posse deles, virá para nós. E eles morrerão eternamente. Isso é um fator. Nós vamos ocupar as posições deles. Olha que louco. Nós teremos a posição deles. Lembra que Jesus falou, na casa de meu pai há muitas Moradas. moradas. Essas moradas estão vazias, são anjos que deixaram a sua habitação. Nós vamos ocupar os lugares mais maravilhosos do céu e da Nova Jerusalém, ocupando o lugar que são deles. Quer ver outra coisa interessante? Eles invejam a gente porque nós, como seres à imagem e semelhança de Deus, podemos procriar. Anjos não podem se multiplicar, e nós podemos, mesmo sendo mortais, mas ainda assim nós somos o quê? A menina dos olhos de Deus. Porque Deus fala, eu coloquei, eu resgatei, eu cuidei, e vou usar aquilo que você enganou Satanás, que foi a mulher, vai ser a figura da profecia. Eu amo a mulher, eu amo a igreja, e eu vou trazê-la para mim resgatada, assim como a história de Ruth. É que a gente vai ver aqui no É. verso 9. No né? verso 9. Lê pra gente, Pingo, já explica. O verso 9 do Apocalipse 5. Olha que lindo. Bom, está acontecendo um evento aí no céu, né? Está tendo a entronização de Cristo após o resgate da terra. Após ele comprar a terra com o seu sangue, ele chega ali no céu e tem toda uma comitiva, uma festa preparada ali para a recepção dele. E quando ele chega ali, então no verso 9, a gente vai ver que eles estão cantando uma música para receber a Jesus após o resgate, após a sua morte e ressurreição, né? E entoavam, verso 9, entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus constituísses reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Então, ele compra de volta, né, a terra e dá o direito dos seres humanos que já estavam perdidos voltarem a serem reis e sacerdotes. Só mais uma colocação aqui, Pingo, já te libero. Olha só, ele compra, né, a Pingo deu ênfase. Então, tem tudo a ver com a história de Ruth, né? O Boaz, ele comprou. Só que Boaz, um ser humano, o levirato aqui na terra, dava direito de você comprar uma, duas coisas, três coisas, uma coisa aqui, uma coisa ali, ou, né, uma dúzia de coisas. Mas não, Jesus ele comprou tudo com o sangue dele. Ele falou, olha lá, todas as tribos, nações e línguas, todos os povos hoje são minha herança. Basta me aceitar, ou aceitar o meu sacrifício. Então, quando você ora, queridos, e aqui eu vou dar uma dica para vocês, que serve para a minha vida, tá? Às vezes, nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, nas minhas labutas, eu oro, às vezes acordo de madrugada, e eu vejo, estou angustiado. Quando eu oro, o sangue de Jesus tem poder. E falo isso na minha oração, queridos, é como se fossem tirando pesos e coisas, sabe? Porque o sangue de Jesus tem esse poder de pagar tudo, de zerar tudo. Se você fala isso de coração mesmo, com sinceridade, acredite, tá? Ele pode quitar qualquer coisa, qualquer fraqueza, dificuldade. Às vezes a gente tem inclinações, pensamentos maus, tá? Ore a Deus, fala, Senhor, o teu sangue tem poder na minha vida. Eu declaro que o teu sangue me supera, me liberta, me salva, tá? E aí o outro texto aqui, que a Pingo leu no verso 11, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Lembra os 4 seres viventes? É muitos. Tanto é que era uma coreografia, eles faziam os animais, eles louvavam o quê? Aquilo que era feito aqui embaixo, Adriana, que você perguntou, mas isso não existia mesmo? Era um bandeirinho com essas imagens? Era. E agora os anjos lá no céu estão falando, valeu a pena, Israel, valeu a pena
cristianismo, continuem sendo a proteção do santuário, continue guardando a verdade santa de Deus. Você não guarda um jornal velho dentro de um cofre. Qual era o cofre do santuário? Era a Arca da Aliança. Onde ela ficava? No lugar mais secreto, santíssimo. O que tinha dentro da arca? A tábua dos 10 mandamentos. Então, queridos, você tem que entender que essa proteção, guardar, você hoje é convidado para ser um restaurador dessa verdade. Eu costumo dizer, Jackson, você é pentecostal, você é evangélico, você é cristão. Eu sou restauracionista. Eu sou um cristão restauracionista, porque meu Deus me chama para restaurar. Quando você ensina uma pessoa que ela não tem que matar, não tem que roubar, não tem que adulterar, não tem que cobiçar, tem que guardar, você está ensinando ela a preservar a lei de Deus, a vontade de Deus, a felicidade de famílias, de casais, de crianças, de uma sociedade, de qualquer coisa. Então, por isso que ele fala, e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, etc. No verso 10 fala que o nosso Deus nos fez, ou seja, esses de todas as tribos, nações e línguas que foram resgatados, nós aqui, hoje, pelo sangue de Jesus, somos chamados para ser o quê? Reis e sacerdotes, porque foi feito reino e sacerdote. E aonde está escrito isso na Bíblia? Abra sua Bíblia e já vamos terminando. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. E continua marcando o Apocalipse aí, tá? Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no verso 9. Quem encontrou pode ler aí, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, no verso 9. Eu encontrei. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que texto, gente, né? Olha só, vocês são povo adquirido. Quem que adquiriu? Quem que comprou? É Jesus. E agora ele está falando, vocês não foram comprados para ficar sentado assistindo, não. Vocês foram comprados para ser geração santa, nação, né? Geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Ou seja, nós temos uma herança, uma real, temos uma descendência real agora, a partir de Cristo, e temos uma missão na Terra. Não existe cristão passivo. Então, hoje eu quero... Apocalipse também, capítulo 1, no verso 6, ele também diz isso. No final do 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para Deus e Pai. Ou seja, meus queridos, Jesus, ele é um rei, e um rei pode estabelecer um reino. E ele é um sacerdote, um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote, ele pode ter sacerdotes. Pergunto para vocês nessa noite, vocês estão sendo sacerdotes? Sacerdotisas do Senhor nessa terra, né? Temos que levar isso a sério. Verso 12 fala, proclamando com grande voz, ali os anjos e os anciãos, né, os homens, digno é o cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Isso é uma música, é uma canção. Né? Eles estão cantando. E aí o verso 13 fala assim, então, ouvi a toda, não é uma. Né? Então você vê que sabe que tem anjos e homens ali. Ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e animais, pássaros, tudo na terra e no mar, baleias, grandes peixes, todas as coisas que neles há dizerem. Olha só. Lembra do salmista? O Davi fala no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. E João está vendo isso daqui em cena simbólica no céu, um louvor que diz assim, ao que está sentado sobre o trono, o Pai, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes, a representação dos 4 bandeirins ao redor do trono do Pai, como era aqui pelos homens, lá no céu,
diziam o quê? Amém. E os anciãos prostraram e adoraram. Eu quero terminar dizendo para você nessa noite que tudo que a gente leu e que a gente mostrou, até como ilustração, está na Bíblia. E a Bíblia agora ela vai mostrar um enredo onde nós vamos entrar em algumas facetas do Apocalipse, que é como termina o Apocalipse 5. Prostraram-se homens e anjos e o adoraram. Agora, a grande verdade de Apocalipse é o seguinte, é reforçar a adoração a quem e obediência ao quê. Por quê? Porque agora a narrativa de Apocalipse vai mostrar que a força das trevas vai fazer todo o seu empenho para criar a falsa adoração e incultidamente enfiar isso dentro do próprio cristianismo, para as pessoas se perderem. Então, o verdadeiro Criador, o verdadeiro digno de adoração, ele quer verdadeira adoração, ok? Pingo quer fazer alguma consideração antes da gente orar? Vou ler o último texto, que é Apocalipse capítulo 3, verso 21, que diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Legal. Amém. Ô, Jackson, deixa eu Sim, fazer uma Carla. pergunta. Esse livro aqui, né, é o livro onde estarão todos os nomes ali? Não. O livro aí é um símbolo de Tá. uma escritura, Tá. porque uma escritura, antigamente, era um rolo, Sim. se abria e se fechava, e ele era selado. Então, você, quando comprava alguma coisa, aquilo vinha selado, e você, quando tirava o selo, é porque você tem o direito, você já pagou e aquilo é teu agora. Uhum. Okay? Então, como vamos dizer assim, sabe, Carla, quando a gente vai... Não é um livro... O direito da salvação dado para o homem. Né? Uhum. Nós mostramos uma imagem no começo de como que era esse livro, né? Mas já É que eu acho que eu perdi, ali eu estava entrando, mas não peguei a imagem. Não, mas vai gravar, tá sendo gravado, eu vou te mandar o link, tá? Já vou dar a palavra para a Leda, que quer fazer uma pergunta. Quando você vai no cartório hoje, você chega com um papel lá. Sim. Só que para aquele papel ter validade, ele tem que reconhecer firma e autenticar aquilo ali, correto? Uhum. Sim. Isso, no passado, era feito dessa forma. Então, vinham as testemunhas, vinham as pessoas, pegavam o livro, estava, sei lá, tá aqui é a minha casa, aqui é a minha terra, a minha fazenda, aqui é as minhas propriedades. Ah, tá. Aí os testemunhas vinham, quem é digno? Ele? Ah, ele pagou, então pode abrir. Aí ele abria, então agora é dele. Não existia cartório. Uhum. Isso acontece no céu. Então, esse livro é uma figura de um documento de propriedade da raça humana. Leda, pode fazer pergunta. Entendi. Eu queria saber quem que são esses anciões. Você falou os anciãos, que tem os anjos e tem os homens, né? Os 24 anciãos, Leda, na estudo passado nós mostramos para as meninas, mas você pode ler lá em Mateus, no capítulo da crucificação de Cristo, no capítulo 27, se não me falha a memória, 27, né? No capítulo 27, você tem quando Jesus morre, há trevas, e há um terremoto, e os sepulcros se abrem, e corpos de santos ressuscitam. E esses que ressuscitaram, se você fizer um estudo detalhado, você vai perceber que eles não permanecem aqui em Jerusalém, né, na terra. Eles sobem com Jesus para inaugurar o santuário celestial. Quando Jesus se apresenta ao Pai, tanto é que a mulher tenta tocar em Jesus, e Jesus fala, mulher, não me toques ainda, porque não subi para o Pai. Ok? Quando ele sobe, esses 24 sobem com ele. Pois não, Adriana? Ô, Jackson, eu vi no comentário da minha Bíblia, naqueles comentários ali embaixo, sobre os anciões, quem seriam, e não sei se procede, né, na forma que você estudou e vocês entendem, que seriam os 12 patriarcas do Antigo Testamento, conjectura, se não sei, né, seria uma conjectura. Perfeito. E seriam também os 12 apóstolos, que seriam os do Novo Testamento. Essa é um método de interpretação, não precisa nem me falar qual é a sua Bíblia, mas eu já entendo por essa explicação. Existem 3 métodos de interpretação profética. Tem o método histórico ou histórico-crítico, historicista, tem o método idealista ou futurista, e tem o método preterista.
Esse método de interpretação, assim, o idealista, ele diz isso que você falou, tá? E esse método, ele não... A prova de que não é isso, há falhas, há pontos cegos aí, é o fato de que o Pedro, os outros, eles não foram para o céu ainda. Paulo, né? Então você não tem os 12 discípulos lá. E outra falha também é que as 12 tribos não podem ser os líderes das 12 tribos, porque nós temos um problema. No Velho Testamento, você tem algumas tribos, e em Apocalipse, capítulo 7 e capítulo 14, que vai falar das 12 tribos, são tribos diferentes. Não existe a tribo de Dan, nem a tribo de Efraim, que lideraram a idolatria no povo de Israel. Então, não fecha. Só que assim, se a gente for colocar isso simbolicamente, né, tem teólogos que dizem que são 12 discípulos e 12 tribos do passado. Seria como se fosse a representação do povo de Deus, o que também não deixa de ser, porque aqueles que são redimidos, estão no céu, eles também representam o povo de Deus. E como tem muito número, né? Número 12, que representa o povo de Deus, então os 24 anciãos estão representando também. E também, né? Tem gente do Velho antes de Cristo e gente depois de Cristo lá no céu, né? Porque Moisés, Elias e Enoque é antes de Cristo. E os que ressuscitaram na crucificação são depois de Cristo. Mas o Jackson, pensando se fosse o caso de seus 12 patriarcas lá do antigo, os 12 apóstolos, mas eles ainda não estão. Na verdade, essa é uma revelação futurística, é uma coisa que vai acontecer, né? Então, era só uma visão de João. Às vezes, até o próprio João estaria ali, vai estar ali naquele momento. Isso, que os 24, entendi. É que, na verdade, esse momento que a gente leu no Apocalipse 5, ele já aconteceu, que foi o momento em que Jesus morreu e ele chega no céu. Não é uma coisa que vai acontecer. Não é uma coisa futura, não. Esse é um acontecimento que aconteceu quando Jesus ascende ao céu. Depois eu achei que já era no final. Quando ele resgatou, e que, tipo, como se fosse assim, uma sinopse do filme aqui, daqui a pouco a gente iria ver o resgate, né? Sim, porque na verdade é um pouco, porque o resgate a gente não viu ainda, a gente está aqui esperando. Por isso, quando fala que ele tomou o livro da vida, deu a impressão de que fechou, acabou tudo. Não. E que daí agora sim, daqui para frente, ele vai voltar um pouquinho e vai contar, que nem filme, né? Entendi. Conta o comer, entendeu? Eu estava imaginando. Na verdade, quando Jesus morre, ele nos dá o direito da salvação a partir dali. A partir da morte dele, o homem, quem aceitar, já tem direito à salvação. Antes dele morrer, não tinha como, porque não tinha resgate. Certo. Então, esse momento aí, e depois em Apocalipse 12, vocês vão ver com o Jackson, que tem mais detalhes também dessa entronização e tudo, a gente vê que esse momento aconteceu após a ascensão de Jesus no céu. Entendi. Se você fosse colocar isso numa timeline cronológica, é isso aí que vocês estão conversando. Entendi. Agora eu entendi. Me salvou aqui hoje. Imagina, eu entendi, foi um complemento um do outro, né? Mas é bom perguntar, porque às vezes a gente tem coisas que a gente acha que é óbvio. Se alguém não pergunta, a gente... Não, e eu preciso entender isso para começar, para entender o resto, né? Senão eu não era nada. Então, só aproveitar aí, desculpa até que eu estou me excedendo aqui, mas os selos, esses selos seriam o quê? Os 7 selos. Próximos capítulos. Não era para entender então ainda. Porque ele vai começar a abrir o selo no próximo capítulo. Bom. Então tá bom. Porque tem o Apocalipse 6, né? Aí o Apocalipse 6 nós vamos estudar justamente começar a entender. Então tá. Então você ainda não revelou mesmo, não fui eu que não entendi. Tá bom. Tá? E aí, então, toda essa simbologia é legal, porque, por exemplo, a Pingo leu ali aquele texto no Apocalipse 1, que você falou que era o último verso. Qual foi que você leu? Não, Apocalipse 3, no finalzinho, que é no final da igreja de Laodiceia, né? Apocalipse 3, 21. Isso, ao vencedor né? darei a sentar comigo, etc e tal. Isso está na visão das igrejas, correto? No capítulo 3. Só que, olha só, quando você lê isso aqui, parece que, então isso aconteceu aqui. Só que você vai para Apocalipse 5, que nós estudamos hoje, aquilo que estava escrito lá está acontecendo aqui.
Ou que não é seja, em ordem cronológica, o não, Apocalipse, não né? queira É que ler. você falou, é um filme que vai, volta, um pedacinho. São insights que Sim, vai sim. dando toda hora, tá? Mas, a priori, Mas, isso mas que no eu final, já... assim, Pode falar, André. ô, Jackson, A não, Carla. no final, concluindo o estudo de hoje, né? Isso que nos leva? Que a gente tem que confiar mesmo, né? E sair evangelizando e tomar posse da nossa posição espiritual, né? Isso. E dedicar tudo que nós somos, temos e fazemos aqui ao Senhor e partir para trazer esse povo que precisa disso aí, né? Sim. Da salvação. Sim, muitas pessoas vivendo nesse mundo sem esperança. É isso que eu Pessoas vejo. se suicidando, perdendo a razão de viver, perdendo a vontade, o sentido, né? Mas nós sabemos que a vida não faz sentido apenas, ela tem sentido. E o sentido dela é o céu, é Jesus, é a eternidade. Então, hoje nós temos que glorificar esse nome de Deus, com quem somos e com o que temos. Então, parabéns para vocês que entenderam o mais importante, a lição de tudo isso para a nossa vida é essa, tá? Da terça-feira que vem, se Deus quiser, Apocalipse 6, e vamos abrir os selos. Vamos entender os selos, cada um deles, Adriana. Vamos orar, então? Amém. Como estamos mesmo, vamos buscar a Deus. Eu vou pedir para... Carla, faz oração para a gente, Carlinha. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, maravilhoso, que está conosco o tempo todo. Queremos te agradecer por esse momento, Senhor Deus, pela sabedoria da Pingo e do Jackson, transmitir para nós tanta riqueza da tua palavra, Senhor, e que a gente possa estar sintonizada nela e saber o que tu queres de tudo isso de nós, ó Pai. Amém. O mais importante, Deus, que a gente possa levar às pessoas o teu poder, a tua salvação, e que teu Filho Jesus está disposto a nos salvar, a nos resgatar, e a resgatar tantas pessoas que nesse momento em que o mundo vive, necessita tanto de ti, ó Pai amado. Dai-nos ousadia, Senhor Deus, intrepidez, para que a gente possa, Senhor Deus, proclamar a tua palavra, o teu querer a todos esses, Senhor Deus, que precisam de ti. Amém. Ó Pai, te agradecemos por cada vida aqui presente nesse momento, nesse estudo, pela riqueza, Senhor Deus, das tuas palavras, Senhor Deus, e que nenhuma delas se perca de nossos corações e nossas mentes, ó Pai amado. Amém, Jesus. Assim entregamos esse momento tão maravilhoso. Muito obrigado, ó Pai. Esteja com todas, Senhor Deus, nos dando força, saúde, paz, Senhor Deus, e acima de tudo, intrepidez. Amém. Amém, amém, Jesus. Obrigado, Carla. Deus abençoe cada um, uma ótima noite. Bom descanso. Igualmente. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Pingo apareça de vez em quando, viu? Ou sempre. Isso aí. Tchau, Carla. Tchau, beijo. Tchau, Georgia. Valeu. Tchau. Tchau, Carla. Tchau. Oi, mãe, a senhora tá aí? Um beijo, mãe. Abre aí, mãe, o microfone, mãe. Só tá nós agora. A senhora tá dormindo, né, mãe? Beleza. Beijo. Você deixou Tchau. de gravar? Tá gravando tudo isso aí, ó. Não tem problema não, gente. Gravou. Valeu. Tchau. Opa. Não, tem que ir lá primeiro. Aqui. Essa.